O ângulo da tua cadeira é esse mesmo, Paulo? É, né? Então vamos lá. Silencioso. Deixa os cortes lá. O corte Deixa eu aqui. pegar a tua bio aqui, que eu não trouxe papel, mas eu leio pelo celular. Ah, sem problema. Se quiser, eu posso te passar de outra forma. Ah, aqui tá tudo. Tá salvo aqui. Marcos, é surdinho, cara. É mesmo. Só ouve som no último volume. Ele é uma figura. Figurado. Tá. Tem que fechar ali pra. Eu já fechei. Ah, não, eu fechei essa daqui e a lá de fora. Deixa eu ver aqui. É bom fechar. Mas passa por aqui, não adianta. É, né? Tá fechado. Acho que não capta, não. Não, capta não. Fechando essa do estúdio também, de qualquer maneira, que aí é uma porta a menos. Tá tudo fechado. Tá aqui. A influência do marketing em competições olímpicas. Então, bora lá. 3, 2, 1. Gilson, a partir daqui tu corta. 3, 2, 1. Olá a todos que estão acompanhando mais uma vez a live A Influência do Marketing em Competições Olímpicas. A gente está regravando o material que já foi produzido anteriormente para dar um pouco mais de qualidade técnica de áudio, mas o conteúdo, se não for igual, será ainda melhor do que aquele que a gente produziu na última edição. Essa live é a primeira Masterclass, ou Class Meet, como queiram, da segunda turma de pós-graduação em jornalismo esportivo, promovida pela Fundação Sousandrade e pela Faculdade Laboro. É uma série de eventos, geralmente às quintas-feiras, para a gente discutir, refletir sobre temas importantes ligados ao universo da comunicação, do jornalismo, do marketing, da publicidade, sempre ligado, claro, ao campo do esporte. E, claro, se você quer se inscrever, os slides estão passando aqui, a pós-graduação em jornalismo esportivo está com inscrições abertas pelos sites da Faculdade Laboro e também o site da Fundação Sousandrade. Eu estou mais uma vez aqui com o professor Gilbert de Menezes Macedo. Não vou prolongar muito, o currículo dele é extenso e a gente sintetiza aqui. O professor graduado em Publicidade e Propaganda com MBA em Marketing Estratégico e Comunicação, experiência em propaganda e marketing desde 2003, experiência em ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação, desde 2006, experiência em produção executiva de cinema. Para quem não sabe, o Gilbert ele é produtor executivo e diretor de marketing da franquia de filmes Moleque Té Doido, um sucesso estrondoso no cinema brasileiro, filme produzido genuinamente aqui no Maranhão, vencedor do Prêmio Guarnicê de Cinema e do Prêmio Volts. Além disso tudo, o Gilbert também é membro do Corpo de Jurados Nacional da Ampro Globes Awards desde 2016 e diretor de Criação e Planejamento da Crioulas Comunicação desde 2014, além de vencedor do Prêmio Colunistas de Propaganda. E o papo do professor Gilbert com a gente hoje, com vocês, é a influência do marketing em competições olímpicas. Gilbert, seja bem-vindo mais uma vez, né? É o nosso Class Meet versão 2. A versão, como é que é? O corte do diretor. O corte do diretor. Fique à vontade para apresentar para a gente e a gente papear também com o nosso público sobre o marketing nas Olimpíadas, que é palavra que a gente não pode usar, né? Tem essa, né? Tem umas restrições aí do COI, né? Algumas coisas a gente não pode usar e a gente vai tentar não usar. Né? Pois é. Vai correr o risco. Vai correr o risco, né? Mas vamos lá, a gente pode trocar aqui? Vamos lá. Por favor. Fazer aqui é como se fosse sala de aula. A gente está no Data Show. E aí aqui alguns slides mais para que eu consiga ir um pouco mais, não tão, tentando ser não tão
não linear, né? Então eu vou ter o auxílio aqui do slide. Eu estou com uma pesca aqui embaixo, inclusive, né? Para poder ir seguindo, mas a gente vai indo. Né? Primeiro, alguns avisos, que eu acho sempre importante, né? A primeira coisa é que as marcas que estão aqui, não só as marcas como o Paulo Pellegrini também, os professores da Laboro, mas enfim, Laboro, a Rádio Universidade FM, nem a Fundação Sousandade, não necessariamente concordam com todas as ideias ou com todas as falas que vão ser colocadas aqui. Isso é importante também, para depois não falar assim, porque foi lá na Laboro que eu ouvi tudo. Não. A culpa é do professor. A culpa é minha, né? Totalmente minha. A segunda coisa é que, como eu falei, não vai ser muito linear, né? Eu acho que bem, eu não funciono, né? A minha cabeça não é linear, né? Para quem foi meu aluno entende isso, mas é tranquilo, a coisa sempre a mensagem fica clara, né? Linear ou não, mas a mensagem sempre fica clara. Primeiro eu acho que sim, né? Sim, vai ter venda de curso, né? Afinal de contas, isso aqui é uma iniciativa da Laboro para que as pessoas tenham mais conhecimento do que é o curso, né? Se interessem pelo curso. E tudo isso, todos esses avisos, porque quem avisa, amigo é, né? Então, a gente continua aqui. E antes de mais nada, um outro aviso que eu acho extremamente importante, é uma reflexão que a gente tem que ter, que duas coisas. Estudar hoje é mais do que fundamental. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, principalmente na minha área de comunicação, que dizem assim, não, mas, poxa, eu já estou há tanto tempo no mercado, né? Eu não preciso disso, até porque eu já ganhei prêmio, né? Olha, hoje pode ser que eu me engane, né? Mas, assim, pessoalmente, quando eu digo pessoalmente, até né, pessoal, assim, não só pessoal, né? Mas palestras que eu participo, não só aqui em São Luís, né, mas vou muito palestra fora daqui de São Luís, né, congressos em Porto Alegre, Fortaleza, Rio, São Paulo, né, Recife. Eu não vejo os grandes publicitários hoje que não sejam formados, né, que não tenham pelo menos uma especialização na área. E não só as palestras de comunicação, não falam só publicitários, né? Falam outros comunicadores. E os grandes, os caras que realmente têm o que falar, e têm não só o que falar, mas têm o que mostrar como trabalho, né? Vencedores de Cannes, por exemplo, que é o maior prêmio da publicidade mundial, são pessoas que têm uma formação. Tem mestres, tem doutores, tem especialistas. Então, é óbvio que quanto mais conhecimento se tem, né, mais a gente pode falar sobre determinado assunto. E isso é tão óbvio que às vezes eu fico sem graça em falar, né? Mas é porque eu vejo muitas pessoas com essa opinião. Não, porque eu já estou há tanto tempo no mercado, eu já tenho prêmio, o meu programa, por exemplo, se for alguma coisa de rádio ou televisão, é super visto e tudo. Pô, eu tenho certeza que vai fazer um trabalho muito melhor, né, se tiver uma formação acadêmica, científica mais balizada, né? Isso é muito importante. E além do mais, assim, um argumento que eu acho que é fundamental, assim, muito desse discurso descrente do conhecimento, descrente da formação, descrente do aperfeiçoamento, ele se dá por algum tipo de desapontamento com o seu trabalho, né? Na minha área não tem mais muito o que fazer. E aí, na verdade, eu penso exatamente o contrário. Justamente porque a sua área pode estar te dando a impressão de um certo deserto, de uma certa aridez, o seu conhecimento que você está desdenhando vai ajudar, vai contribuir para que esse cenário mude. Ou seja, se ninguém mais se preocupar com a área que trabalha, achando que ela já está num limite ou que não há mais o que fazer, aí pode tampar o caixão. Não, aquele que está preocupado vai conseguir diagnosticar o problema, vai ter capacidade de produzir soluções, com certeza, vai engajar os companheiros para que essas soluções possam ser adotadas e implementadas. E nessa área do jornalismo esportivo, então, isso para mim é muito premente. É uma área riquíssima, uma área de milhares de profissionais. A gente acabou de sair das competições olímpicas, um sucesso absoluto de crítica, de público, de audiência. Então, é uma área que tem muito o que fazer para ter um pensamento, que quando se tem, derrotista, assim, para baixo, de que não há muito o que fazer.
Acho que essa reflexão, né, ela é muito importante, sem dúvida. Então, sendo assim... Bem, para deixar todo mundo na mesma pauta, acredito que nem todo mundo seja da área, né? Um conceito rápido de marketing, aí sintetizando o que tem aqui na tela, marketing nada mais é do que trabalhar um produto ou serviço desde antes da sua concepção, né? Através de pesquisas, de planejamento e tudo, até a pós-venda do cliente, né? Tudo isso, obviamente, tentando criar valor e atenção para que isso seja desejado pelo cliente, né? Pelo consumidor, para que ele vire um consumidor daquele produto, né? Que seja ele qual for, produto ou serviço. E aí, para melhorar um pouco mais, eu trouxe esse conceito aqui do Kotler, que ele divide o marketing nos 4 P's, né? Que são eles, então, o produto, e como eu falei antes, esse produto ele pode ser algo material, pode ser uma pulseira, pode ser um óculos, uma camisa, uma televisão, né? Mas pode ser também um evento, né? Como são as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, né? Pode ser um show de uma banda da Mr. Simple, por exemplo, ou de um cantor individual como o Paulo Pellegrini, né? Pode ser um político, pode ser um serviço de segurança, um serviço de dentário, um serviço de advocacia, um pilates, alguma coisa assim. O preço, a gente entende que esse preço ele é diversificado, ele não é só um preço de X reais, né? Esse preço ele vem também agregado de um valor, por exemplo, um produto que é vendido, já para a gente colocar no contexto das Olimpíadas, né? Uma camisa que é vendida dos Jogos Olímpicos em Paris, ela com certeza é mais cara do que a mesma camisa, não é, vendida aqui na Rua Grande, por exemplo, né? Até a questão de material, mas às vezes esse material, vocês podem ter certeza, nem é tão diferente assim, às vezes é o mesmo material, né? Mas por quê? Porque lá é uma outra praça, existe algo em torno que valoriza mais aquele produto, né? Um outro exemplo que pode ser também uma água que você compra no restaurante, a mesma água que você compra no supermercado. Então, são preços diferentes. A praça é justamente isso que eu estou colocando, né? Onde ela movimenta não só o preço, mas até como você vê o produto, né? Se você vai numa loja, por exemplo, de um celular específico, de um smartphone específico, lá dentro da loja do celular, parece que o celular ele tem um brilho maior do que, por exemplo, se você for numa loja popular e é exatamente o mesmo celular. Assim como tênis, camisas esportivas, essas coisas todas. Então a praça influencia. E a praça, obviamente, ela pode ser online também, né? Inúmeros canais online. E a promoção, aqui, ao contrário do que se pensa, quando se fala promoção, a maioria das pessoas, né, pensa que é alguma coisa, é oferta, né, alguma coisa promocional, é mais barata. A promoção aqui é no sentido de promover, né, de colocar a coisa à vista, de mostrar para as pessoas que aquilo existe. E é aqui na promoção, né, que às vezes as pessoas confundem, né, o conceito de marketing, publicidade e propaganda. As pessoas às vezes acham que é a mesma coisa. Então, marketing, como eu falei, é o todo, né, o que engloba praça, produto, preço e promoção. E aí, dentro da promoção, tem a publicidade e a propaganda. Só para diferenciar também não são sinônimos. Em algumas situações, até autores usam como sinônimo, né? Mas, por exemplo, o curso é de publicidade e propaganda. Então, se fosse sinônimo, né, não teria necessidade, né? Pois é. E aí, então, a publicidade, geralmente, ela promove algo palpável. Geralmente, ela coloca um preço, né? Ela não coloca um valor específico, né? Ela não promove uma ideia. Quem promove a ideia é a propaganda, uma cultura. Então, quando você tem a propaganda eleitoral, por exemplo, né? É esse o nome, não é publicidade eleitoral, é propaganda eleitoral. Por quê? Porque ali são ideias que são propagadas, ideias dos partidos, ideias dos políticos em si, e aí a propaganda, né? Que no final das contas é o mais forte, que é justamente o objetivo dos Jogos Olímpicos. Ele é uma propaganda que tem
promover a paz, a integração e a união entre os países de acordo com o Estatuto Olímpico. A intenção é garantir o desenvolvimento harmonioso da humanidade por meio da prática esportiva. Propaganda, né? Promoção, promover isso, né? Ter isso como ideal. Ou seja, né? As Olimpíadas elas não se reduzem às competições, aos jogos, a quem ganhou, quem perdeu. Elas têm uma certa ideologia por trás, que inclusive nessa Olimpíada de Paris a gente percebeu uma ideologia bem progressista, né? Você vai falar um pouco sobre isso nos slides, né? Sim, sim. As Olimpíadas do Amor. Sim, sim. E de muitas ideias sendo colocadas, né? Algumas bem polêmicas, mas enfim, eu acho que serve para isso também, né? Trazer alguns assuntos à pauta. E aí, vamos colocar então a influência do marketing, né? Dentro dos Jogos Olímpicos, né? Uma coisa que, para mim, pelo menos, chamou muito a atenção foi que o Brasil bateu recorde de patrocínio nessas Olimpíadas. Né? Muita gente estava achando que não tem mais tanta importância assim, né? Tá promovendo, tá colocando a minha marca em jogos, eu tenho outras coisas e tudo. Era um debate que estava acontecendo, até porque algumas competições esportivas estavam caindo um pouco o patrocínio, né? Até por outras coisas, né? As casas de aposta entrando muito forte, né? Mas as Olimpíadas bateram recorde, né? A COB, né? A brasileira, fechou 20 patrocínios próprios, né? Então, de novo, um recorde. Aqui foi um aumento de 54%, né? Então é muito significativo da Olimpíada de Tóquio para cá. Um aumento de 54% é muita coisa. Ainda que as Olimpíadas de Tóquio ainda tivesse sido na época da pandemia, mas o patrocínio é mundial, né? Então tá todo mundo vendo na televisão e tudo, é muito significativo. Algumas coisas mudaram, né, das Olimpíadas para cá, e uma delas que foi muito forte, sem dúvida, foi o Cazé, né, a Cazé TV, com uma audiência absurda, né, até porque eles inovaram em algumas coisas, né, uma delas essa zona olímpica, que é muito interessante, né, que colocam humoristas, né, para falar, e teve uma delas que eu achei muito legal, e aí vai do marketing também, que é usado, obviamente, não só no marketing esportivo, né? Mas teve uma das telas desse Zona Olímpica, aquela tela que fica printada no YouTube, né? Que era um clickbait muito legal. Então tinha uma imagem do Snoop Dogg e a chamada era a seguinte: a primeira Olimpíada, era alguma coisa assim, que o reforço policial foi muito maior do que as outras Olimpíadas. Né? E um dos comentários dos apresentadores da Zona Olímpica falou o seguinte: tinham 45 mil seguranças para 15 mil atletas. Né? E sendo que a imagem era do Snoop Dogg. Né? Então você faz uma outra leitura, né? Tem o policial e tem o Snoop Dogg. Né? Muito legal isso daí. E os números são muito impressionantes, como eu falei. Né? Você tem ali o do vôlei masculino do Brasil e Estados Unidos, você tem 7 milhões e 500 mil visualizações em 14 horas. Né? É mais ou menos o que vai ter essa live aqui, né? Minha e do Paulo com a Laboro. Né? E ali da trave, né, das Olimpíadas de Paris, da Rebeca, foram 14 milhões de visualizações em 21 horas. Então, são números muito expressivos. E o que é interessante é que leva a gente a pensar, mas e aí as pessoas estão saindo da televisão, o que não é verdade, porque os números da TV aberta, né? Da TV aberta, aqui especificadamente da Globo, né? Foi uma audiência desde a Copa com 51 milhões de aparelhos nesse evento da Rebeca Andrade. Né? Então, foram números realmente significativos em nível de audiência no Brasil. Né? Bater a Copa do Mundo é bem expressivo. Né? O fato é que o exemplo da Cazé TV, que é a transmissão por streaming, né, já veio para ficar. Ou seja, a Cazé inaugura, assim como outros canais menores, o GOAT,
Nosso Futebol, são canais que passam o esporte por internet, Sim. inaugura uma nova forma de se transmitir esportes no país. Que ela, por ter um nascedouro no ambiente virtual, na internet, ela ainda cultiva uma espécie de linguagem própria da internet, que é uma linguagem um pouco mais livre, mais aberta, mas, ao mesmo tempo, o crescimento desses canais, com a incorporação de cada vez mais público, vai aproximando esses canais, pelo menos na minha visão, de uma linguagem mais tradicional, porque já não cabe mais uma linguagem completamente solta, livre, para uma família inteira que está assistindo, já deixa de ser de um nicho, que no caso da TV, da Cazé, começou com um nicho de gamers, um nicho bem específico. Então, hoje, a voz assistir a ginástica na Cazé TV, para colocar minha mãe e meu pai junto, eu tenho que torcer para o cara do soltar um palavrão, que ele vai soltar. Então, aos poucos, a Cazé também foi domesticando um pouco. Também a gente percebe isso com a contratação de ex-profissionais de outras emissoras, que estão trazendo esse lado mais, entre aspas, profissional, de credibilidade, tradicional. E, ao mesmo tempo, a Globo, que faz a mídia tradicional, percebendo também o crescimento da Cazé TV, incorpora na sua linguagem também alguns aspectos da linguagem da Cazé, né? Verdade. Como é o que a gente estava falando na versão original, sem corte de diretor. Me lembrar aqui. A Fernanda Garay, né? Que o nome dela tem um trocadilho, né? Então, é do Garay, né? Da Bagaray, que a Globo talvez não fizesse isso sem ter certeza que isso não ofenderia um certo tipo de público. Mas, de repente, a Cazé faz e tem lá milhões de pessoas. A sociedade está ficando mais largada nesse aspecto, então tá valendo tudo, né? Aí um outro aspecto que já entra, que é interessante, são os mascotes, né? Porque os mascotes, eles não estão ali só com a mera finalidade de ser uma imagem. Não, é para vender o personagem, né? Para vender ele em pelúcia, para vender o souvenir, né? Para botar ele em camisa, óculos e tudo. O primeiro foi o Valdir, enfim, não sei realmente como é que é a pronúncia, né? De Munique. O segundo ali que eu coloquei, que talvez seja o mais emblemático de todos, que é o Misha, né, que no final das Olimpíadas de Moscou tem ele chorando, né, que é uma imagem muito marcante nas Olimpíadas, né? O nosso Vinícius, né, na versão, se você for ver a versão primeira, eu falei que o nome era Tom. É quase mas, na isso. Verdade, na verdade o Tom, ele é o mascote da Paralimpíadas do justamente. E aqui o Frigers, acho que é Frigers, né, da Olimpíadas de Paris, né, que eu confesso que ele me tem um formato bem curioso, né? Então aqui já são produtos de marketing, né, que são utilizados não só para promover uma imagem, mas principalmente para ter ali o mascote mexendo, né, a pessoa bater foto e tudo, enfim, marketing, né? Marketing é tudo que pode ser vendido ou eu posso colocar algum tipo de ideia ou ideal em cima de um produto ou serviço. Inclusive, só voltando em relação ao Frigis, né, cujo formato ele é enigmático, mas a questão, a versão dele aqui é a versão das Paralimpíadas, que mostra assim também a questão inclusiva, né, que, ou seja, ao longo dos tempos, a importância que o Comitê Olímpico Internacional e todo o ao redor, inclusive a própria mídia, dá aos Jogos Paralímpicos tem sido cada vez maior, que mostra que os Jogos, voltando àquele ideal do início, promoção da paz, da inclusão, eles têm realmente uma ideologia cada vez mais inclusiva, né? Que é uma excelente notícia. Que, por exemplo, falando nos Jogos de Moscou, nem existia Paralimpíada na época. Não. Então a gente está cada vez mais aproximando os dois modelos de esporte de uma mesma visibilidade, uma mesma importância, um dia, quem sabe, a mesma quantidade de patrocínios, os mesmos investimentos. Porque, afinal, o nosso maior medalhista da história não é a Rebeca Andrade, é o Daniel Dias. Exatamente. Tem 27 medalhas olímpicas, o nadador Daniel Dias. E tem um outro detalhe aqui. Pode até ser que o nome desse daqui específico, como o Paulo chamou a atenção, pode ser que não seja o Fringes,
Tá, porque como esse aqui é o da Paralimpíadas, do Fringes é da Olimpíada, Olimpíadas. né? Né? Esse aqui pode ser que tenha um outro nome, então eu já peço desculpas para... Fica aqui nos comentários, para vocês pronto. Nos complementarem aqui. Pronto, é bom que tem engajamento. Né? E aí, a partir daí, as marcas, né, que patrocinam as Olimpíadas. A Coca-Cola foi a primeira patrocinadora olímpica e até onde eu lembro, né, sim, não estava, nem eu nem Paulo não estavam na primeira Olimpíada da Era Moderna. Apenas 1896. Mas, enfim, foi a que primeira patrocinou e patrocina até hoje. E tem essa lata bem interessante, que é uma lata que se abraça, né? Quando você coloca as duas, a impressão que você tem que ela está se abraçando. E teve uma ação muito interessante que ela colocou algumas máquinas de refrigerante em alguns pontos de Paris, aonde tinha escrito lá, me abrace. E você abraçava a máquina depois de um tempo e saía um refrigerante. Ah, genial. Né? Bem legal mesmo, né? Então, aquela coisa da inclusão, né? De ter os Jogos Olímpicos para que a humanidade se una, né? Através Olimpíadas do esporte. Do afeto. Aí a cervejinha que não pode faltar, né? Não pode faltar. E nesse caso específico, né? Também já é versão remasterizada 4K, a gente coloca que foi até a minha prima, né? Na Poliana Menezes. Depois eu cito, né? o nome de alguns dos nossos internautas, né? Nossos comentaristas aqui da primeira versão. Isso. E que a gente tinha falado aqui porque a cerveja é uma coisa que fica meio dúbia, né? A gente entende que a cerveja é para torcida e tudo, mas nesse caso específico aqui, a cerveja Corona Zero, né? Tem inclusive escrito ali, né? Que era o momento Gold. Então, qual é o momento Gold? Né? Foi o melhor momento daquele dia das Olimpíadas, então era patrocinado pela Corona Zero. Que foi um patrocínio mundial, né? Assim, é o patrocínio dos jogos e das emissoras que transmitiram os jogos e que colocaram como um instante patrocinado ali, um instante pago, o momento dourado, o momento de ouro do dia, né? Sim. Então, todo dia, então, foi uma baita sacada de visibilidade. Muito, muito forte. Algumas empresas, obviamente, né, até pelo produto que elas utilizam ou serviço, se os atletas, obviamente, precisam ir de avião para um outro país, é interessante que tenha uma empresa aérea que patrocine. E não só patrocine, mas aí coloque também toda a identidade visual, né, para que seja coerente com aquilo que está, com a proposta da época, né, nesse caso específico, obviamente, os Jogos Olímpicos, né? A Puma, que teve uma ideia muito boa também, né? Afinal de contas, o símbolo dela é um felino, né? O puma, né? Que é um animal muito rápido. Então a Puma patrocina os principais velocistas, né? Das equipes de vários países, né? Como sempre mantendo o slogan sempre veloz, né? Rápido sempre, né? Alguma coisa assim. O mais rápido, sempre. O mais rápido, sempre o mais rápido. Então é uma ideia muito boa. Saltador sueco Duplantis, que quebrou o recorde mundial do salto em altura, que era dele mesmo. E teve até a história do salto em vara, né? Que o cara não quis dividir. Exato, esse aí, salto com vara. Foi salto à altura, foi salto com vara, isso. Com vara. Eu não quis dividir a medalha olímpica, o americano. O americano não pode ficar com a medalha, acabou prejudicando um pouco o país. Quase o Estados Unidos Olimpíada por conta dessa malcriação dele. Totalmente fora do espírito olímpico. Né? Totalmente. Bom, que ele não dividiu, né, cara? Se não é só minha, eu não quero. A nossa campeã, né? Mas aqui não por causa dela, por causa do chinelo. Por causa do chinelo, a Havaianas é uma das patrocinadoras marchas, né? Inclusive, foi na abertura do Jogos Olímpicos. Estavam todos os atletas com a sandália Havaianas. E a gente colocou aqui também que, ok, que eles estavam com a Havaianas, mas dentro do barco não dava. Ninguém via, né? Não dava pra olhar. Nos Jogos do Rio também a patrocínio era Havaiana. Né? E aí sim, dava para ver. Estavam desfilando mesmo. Né? Estavam desfilando. A polêmica do uniforme do Brasil na abertura, né? E aí é interessante porque, bem, tem a polêmica da estética, né? Da moda, que eu não entendo nada, né? Não sou estilista, não trabalho com moda.
É só uma questão de gosto, eu achei feio pra caramba, né? Mas, assim, da parte que eu posso falar um pouco mais, né? Com mais propriedade, é que eles colocam um slogan orgulho bordado no peito. E o bordado é nas costas, mas também, né? Enfim. Mas o que é interessante é o seguinte... Aqui, né? O bordado nas costas. O que é interessante é que foi tão falado, que outros estilistas, né, colocaram a visão deles do uniforme, né, como deveria ser. Então, marketing também é você ter uma oportunidade de ver a coisa para que o seu trabalho, que aquilo que você faz, você possa dar visibilidade para aquilo. Né? Então, poxa, eu trabalho com moda, tá todo mundo falando que o uniforme não está legal, deixa eu colocar a minha visão do uniforme, como é que ele seria interessante. E aí você se promove, né? Você consegue colocar em cima de uma polêmica que está todo mundo falando, você coloca o seu trabalho. Isso é muito interessante, isso é muito bom, é uma oportunidade, como eu coloquei. Né? Esse é um case que eu acho dos mais fantásticos do marketing nas Olimpíadas, é que é o seguinte, a Adidas foi a patrocinadora master das Olimpíadas de Londres de 2012. Ou seja, como nós colocamos aqui, eu e o Paulo, quando você é um patrocinador master, você tem o direito, obviamente, porque você pagou por aquilo, para usar todos os símbolos e tudo que é nome, né? Por exemplo, Londres 2012. Nenhuma outra empresa poderia usar Londres 2012. Por mais absurdo que isso possa parecer, mas não poderia fica usar. patenteado, né? Então, sem autorização, incorre no crime de direito autoral. Exatamente. E aí, a Nike, obviamente, como não era patrocinadora, não poderia usar. O que a Nike fez? Simplesmente pegou pessoas que não eram super atletas, né? Pessoas como eu e o Paulo, somos pessoas comuns, né? E fez uma campanha publicitária, uma propaganda, né? Em cima dessas pessoas vencendo os desafios, né? Então encontre a sua grandeza. E essas pessoas corriam em ruas com o nome de Londres, o nome da rua, né? Londres alguma coisa, corriam onde passava e estava grafitado lá Londres, onde tinha um carro com a placa de Londres. Então eles mostravam Londres de várias formas e como estava na cabeça das pessoas Londres 2012 e a Nike fazendo isso, todo mundo associou. Todo mundo associou. Além de que a Nike patrocinou 400 atletas em Londres, tá? Com tênis de uma cor, de duas cores muito chamativas, verde e amarelo. Para ficar bem aparente na imagem, na câmera. Né? E aí, alguns atletas terminavam, e obviamente eles eram orientados para isso, né? Colocavam o tênis pendurado. E aí, quando a reportagem, né, dava para fazer a entrevista e tudo, a coletiva, assim, ele estava lá com o tênis pendurado e estava lá Nike e atrás Adidas. Que era patrocinador do evento. Né? É muito maluco isso. Tão maluco e deu tão certo que depois foram perguntar para as pessoas quem patrocinou as Olimpíadas de Londres 2012. 21% falou que era Adidas, que era realmente a patrocinadora, e 37% falou que era a Nike, né, que gastou um dinheiro absurdamente menor do que a Adidas. Mas exatamente, a inteligência, né, do publicitário, as pessoas que trabalhavam essa campanha, né, da agência da Nike, foi muito boa mesmo. A famosa astúcia. Muito. O Dream Team, versão 2024. 2024, né? A primeira, 1992, Barcelona, aonde a média, né? Por isso que eu coloquei, né, que uma das coisas que o marketing trabalha também, né? A propaganda, especificação, as teorias das conspirações, né? E é o seguinte, é que naquela época a média de diferença de ponto foi acima de 40 pontos. Sim. Né? Ele quase não ganha da França. Nunca houve um Dream Team igual aquele. Né? Assim, é surreal aquele time. E aí é engraçado que o jogo da Sérvia, o jogo da Alemanha e o jogo da França, no masculino, foi muito parelho. Sim.
E aí as pessoas algumas pessoas colocaram, não, porque, poxa, tinha condições sim. A gente via que o time estava relaxado, apesar de perdendo. E isso ficou maior ainda com o time feminino. Sim, que ganhou na última sexta. Pois é. A diferença foi de 1 ponto. E aí as pessoas já estão dizendo, não, porque isso é casa de aposta, porque existem apostas que você joga de tanto a tanto e não sei o quê. Mas historicamente, com exceção desse de 92, os Estados Unidos nunca tiveram toda essa facilidade. E inclusive perderam em 2004, que a Argentina foi campeã. Foram 2 vezes, se eu não me engano. 2 vezes, a Argentina e a Espanha, se eu não me engano. Ou a Sérvia, um dos dois. Ou Espanha, pode ser Espanha. Também comentários aí, as vezes que o Dream Team perdeu. Mas nunca foi tão avassalador quanto foi em 92. Até porque em 92 foi uma conspiração, não, o universo conspirou a favor de ter todas as grandes lendas de cada time, e naquela época todos os times, os principais, eram muito fortes, que hoje já são menos assim os que disputam o título, né? E era todo mundo, o melhor jogador da história do Lakers, o melhor jogador do Chicago Bulls, estavam todos ao mesmo tempo, Larry Bird e tal. Então era um time imbatível. E tem um outro detalhe, até que foi um primo meu que colocou, o Luiz Armando, ele coloca o seguinte, que muitos dos jogadores hoje da NBA não são jogadores americanos. Sim, justamente. O mercado abriu bastante. Então, exatamente. Né? Então, eu não lembro agora, ele me falou, mas eu não lembro, mas tem 3 ou 4 anos consecutivos que quem ganhou o melhor jogador, não, MVP, não foi americano. Exatamente. Né? Então, aí o Gustavo, por exemplo, né? A Sérvia hoje. A Sérvia hoje, eram os melhores. Exatamente, tem isso também. Na época do Dream Team de 92, a hegemonia americana muito era maior, muito maior. E quase não tinha estrangeiro jogando na NBA. Agora os times têm estrangeiros que também são muito bons, para estar lá tem que ser muito bom. E quando esses caras voltam para jogar pela seleção dos seus países, o nível técnico alto demais. O francês, eu não acompanho muito, falando assim, o Enauema, algo parecido com isso. Sim. 2022, e o Jokic da Sérvia, que também joga na NBA. São 2 exemplos que levaram as suas seleções ali para jogar pau a pau com os Estados Unidos, né? Exatamente isso. E aí, vindo para o nosso país, né? Uma coisa que sempre deve ser muito bem promovida, deve ser muito bem publicizada, são as primeiras coisas que acontecem, né? Então, nosso primeiro medalhista, ele tem que ser valorizado, né? Não importa qual for a medalha, ele foi o primeiro medalhista. Né? Então, o primeiro medalhista qual foi? Foi o William Lima. William Lima. Então, ele foi o primeiro colocado. Foi prata. E aí, nosso primeiro ouro, né? A Beatriz Souza, né? Que venceu não só o ouro no judô, mas de simpatia também. Ela é muito ouro, ela é muito, muito simpática. As Olimpíadas, de maneira geral, têm mostrado isso mais hoje em dia do que antigamente. É uma sensação de que o brasileiro comum, vamos chamar assim, está mostrando o seu talento a ponto de ser campeão olímpico. Porque eu me lembro assim, pegar as Olimpíadas de 76, 80, 84, ainda era aquela coisa dos grandes atletas, dos grandes clubes que treinavam nos Estados Unidos. Então você tinha o nadador Ricardo Prado, o Joaquim Cruz. A gente não tinha uma proximidade muito grande com eles de Brasil, que eram caras que, para estar naquele nível, tinham que ter abandonado o país, abnegado da sua vida aqui. Houve uma melhoria considerável na estrutura no próprio país, ainda, obviamente, não dá para comparar, vamos fazer que nem uma faculdade que está se comparando com universidades de fora, dizendo que, enfim. Então, assim, não nesse nível de formação, né? É um nível de patrocínio, que é outra história, mas de formação a gente não chega aos pés nem da China, nem dos Estados Unidos, nem de nenhum país europeu, mas a gente já tem as estruturas e o interesse do atleta, da mulher especialmente, aí o resultado está aí, as mulheres ganharam mais ouros, mais pratas, mais bronzes que os homens, que fazem com que a gente consiga enxergar o nosso igual ali na Olimpíada. Exatamente. Então, assim, a Bia Souza é uma brasileira, né? Agora, é atleta. Inclusive, ela era uma das favoritas. A gente ficou com uma sensação meio de zebra. Ela foi para os Jogos muito bem ranqueada, já tendo ganho de boa parte das adversárias que ela disputou em Paris, e ela sabia que eu tenho condições de ganhar, uma questão só de eu fazer a coisa certa. Então, a sensação dela foi assim, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer e ganhei. E a gente aqui não sabia disso. Não. Mas quem está ao redor conhece a trajetória dela, tudo. Então, é uma coisa bacana. Ela, a Rebeca e tal, são atletas de altíssimo nível,
que treinam no Brasil, não foram embora do país. Exatamente. Aí, exército, no exército, é o Flamengo, cada um puxa pra sua sardinha. O exército é muito bom, o Flamengo é muito bom, a faculdade é muito bom, ok. Mas estão todos aqui no Brasil. Exato. Que não era assim na década de 80. Os caras tinham que ir embora, Sim. treinar lá junto com os americanos, com os alemães, senão não ganhavam medalha. Então acho que isso houve uma aproximação maior, essa Olimpíada, e as outras anteriores também mostraram isso. E aí temos Maranhense, Isso, né? Temos Maranhense no pódio. E aqui a questão que eu coloquei a Raíssa, não só pela atleta que é, né? Mas de novo, voltando a essa questão da propaganda, né? Do que é a exposição dos Jogos Olímpicos, né? De como tudo ali pode virar algo a ser vendido, né? A ser mostrado, a ser polemizado até. E aí no caso da Raíssa, que foi um gesto tranquilo que ela fez, né? Eu não lembro exatamente agora o que a é. Mensagem era uma mensagem religiosa. Mas era uma mensagem religiosa, Jesus Cristo, Cristo, é o caminho, exatamente, alguma coisa assim, eu realmente não lembro, peço desculpas aqui, mas foi super polemizado, né? E assim, certeza que não foi uma coisa que ela pensou, não foi uma coisa, foi extremamente espontâneo, né? Como ela é espontânea em muitas coisas, né? Em muitas coisas mesmo. Mas, enfim, essa também é uma das finalidades dos Jogos Olímpicos, né, que eu acho que, bem, não havendo proibição, porque nesse caso há uma proibição. Exatamente. Né, mas não havendo, a gente vai ver outros casos aqui também que foram proibidos, né, foram inclusive atletas que foram banidos dos Jogos, né? Banidos não, mas enfim, não foram banidos desse jogo, sim, né, da Olimpíada de Paris, sim. Né? Essa é a imagem talvez a mais icônica, a imagem espontânea também, diga-se de passagem, sim, né? Sim, totalmente espontânea. E assim, sim, o fotógrafo é espetacular, a câmera é muito boa, né? Mas é um momento de muita sorte também, né? Porque ali, alguns segundos, um segundo, a imagem não era tão perfeita assim, não teria esse paralelo, né, do Medina, nesses 90 graus aí do Medina tão significativo. E o que foi muito legal é o seguinte, isso gerou muitos memes, né? E um deles é que as pessoas colocaram a capa de uma empresa de cadernos. E aí, um tempo depois, essa empresa de cadernos simplesmente fez a capa. Vocês pediram, tá aqui a capa. E o tempo que ela levou foi muito rápido, porque não é tão fácil assim. Você tem que entrar em contato com o fotógrafo, você tem que entrar em contato com o Medina, você tem que entrar em contato com algum dos patrocinadores que, porventura, possa aparecer na foto. Pagar todo mundo. Entrar em contato igual a pagar. Exatamente. E não é barato, né? Eles colocaram. Então, isso é muito interessante. Então, assim, de novo, o poder do marketing, né? Esse cara é um showman, né? Esse cara é onipresente. E... sem dúvida nenhuma, uma figura de uma simpatia e ímpar nos jogos. Eu acho que foi uma figura pessoal, né, mais falada nas Olimpíadas. Topics foi ele. Foi o Snoop Dogg. E, o cara tem um pin que a gente não vai poder colocar aqui, né, por outras coisas, até por aquilo que eu coloquei, né, que apesar do aviso que eu dei, né? É sempre bom colocar. Mas se vocês colocarem no Google, é fácil colocar lá, PIN Olimpíada 2024, Snoop Dogg, vocês vão ver o PIN que fizeram, né, do Snoop Dogg, que eu achei uma sacada genial também. E a presença dele não foi uma presença só, pode até ter sido espontânea, mas foi bem aproveitada, ao ponto de ele participar da cerimônia de encerramento, já chamando para os próximos jogos. Então me deu a entender que ele já estava lá preparando essa transição, né? Ele foi colocado lá como uma espécie de embaixador americano. Exatamente, das próximas Olimpíadas, né? E os atletas, quanto mais ranqueado eles vão sendo, né? Quanto mais eles sobem no ranking ali de medalhas e até de visualizações, a gente vai ver um caso aqui interessante, né? Vem mais patrocínio, né? Porque se eles têm mais visibilidade, obviamente, mais patrocínios aparecem. E aqui a gente tem alguns, coloquei os 3 primeiros, né? O Felipe Toledo tem 16 marcas, a Raíssa Leal tem 13 e a Ana Marcelo Cunha tem 13 marcas também.
Lembrando que esses patrocínios aqui foram antes das Olimpíadas. Pois é, agora com certeza esse quadro tende a ter inclusões, mudança. né? A Rebeca Andrade com certeza vai estar entre as atletas mais patrocinadas. Sim, sim. O Felipe Toledo, que tinha sido ouro na outra Olimpíada, não disputou essas, então isso. Pode ser que tenha recomeçar menos, um caminho, exatamente. Né? A Ana Marcela talvez chegou em quarto lugar. Tenha que recomeçar, mas enfim, faz parte, né? E como eu falei, às vezes nem precisa tanto, né, de você ter um bom desempenho enquanto atleta, né? A nadadora paraguaia, se eu não me engano, eu acho que é ucraniana. Ucraniana, ela. Se eu não me engano, ucraniana. Comentário, engajem, tá bom? Façam lá o comentário. Simplesmente, o que aconteceu? Ela saiu das Olimpíadas, né? Foi banida das Olimpíadas por comportamento inapropriado, né? E aí o que acontece? Eu não gosto de falar, mas eu me refiro não à idade dele, tá? Eu me refiro ao menino Ney. Ao menino Ney, mas é uma questão só mental, tá? Do menino Ney, pega e manda um direct para ela, tá? Ela subiu rapidinho. Ela disse que recebeu, dizendo ela que recebeu. E foi o suficiente. E foi o suficiente. Aqui tem 665 mil, mas ela já ultrapassou 1 milhão. Ela já ultrapassou 1 milhão. Né? Então, ou seja, pode ser que hoje ela tenha mais patrocínios do que outros atletas que ficaram muito bem, medalhas e todos medalhistas, né? Exatamente, mas infelizmente... Aí entra aquele conceito da sociedade do espetáculo, né? Do Exatamente. né? Então, aí a gente sabe que, assim, não, é tudo que está em torno, né? E esses atletas todos muito jovens, né? Inclusive o menino Ney, em termos de idade, é um trintão, vivem nessa época dessa hipermodernidade maluca, desse superexposição, tudo muito frenético, tudo muito rápido, tudo efêmero muito, demais. Sim. Uma palavra acaba a sua carreira, um gesto eleva a sua carreira. Isso. Então, assim, é necessário ter um equilíbrio, um preparo mental, enfim, espiritual, para quem também valoriza essa parte, que ajude a sustentar, porque a gente fica filosofando aqui e tal, mas a gente é meio quarentão, cinquentão e tal, já está a gente tem uma outra vibe mais light para lidar com essas coisas. Mas eu fico imaginando, né, uma menina dessa que passa, ela se deslumbra facilmente, e daí, enfim... São outros caminhos que ela pode tomar por conta desse deslumbramento. É necessário um acompanhamento, é necessário família, enfim. Essas coisas elas não acabaram, não. Também não, pode ser um papo aqui meu conservador, mas eu li a Raíssa agora há pouco. A Raíssa tem 16 anos de idade. Sim. Quer dizer, o que essa menina já conquistou no planeta, com todo o mérito dela, o talento absurdo que ela tem, o foco que ela precisa ter, não só para se manter na elite, porque é o que ela gosta, o que ela tem capacidade para fazer, mas também para não perder o foco da própria vida. É uma aluna de escola ainda. Nem terminou o ensino médio, entendeu? Então, assim, vai viver do skate a vida inteira? Provavelmente vai, mas não vai viver competindo a vida inteira. Vai chegar um ponto que vai gerenciar uma carreira, vai virar uma empresária, vai virar uma técnica, e aí já são outros valores que precisa adquirir, que o mundo não vai se congelar nesses 16 anos dela, né? Então é necessário um acompanhamento. Sem acompanhamento, quantos talentos, né? O Neymar é meio que um exemplo disso. Quer dizer, ele podia ser muito mais do que ele é, mas ele hoje é um popstar. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, o nosso super ouro, né? Eu coloquei aqui o meme que foi realmente, né? O ouro do Brasil, né? Essa imagem da Bia suspendendo todos eles e formando o mapa do Brasil, ali foi capa do Jornal Imparcial. Né? A gente desconfia que isso pode ter nascido lá, e eu até acho que sim, porque pesquisando essa imagem, ela aparece muito pouco. Sim. Né? Ela aparece muito pouco, então eu desconfio que, infelizmente, aparece pouco porque né, é muito local, né? É muito local. Então, bem, a gente acha que foi local. Tá? O pessoal do Imparcial... eu tenho a impressão que eu vi como capa do Imparcial. Eu não sei se eles criaram ou se eles também reproduziram de outro local, mas... Como você falou, o Imparcial é altamente provável ter criado. São os caras geniais de capa. E tem a cabeça muito boa assim, para fazer isso. Os outros membros aqui, né? É. Milton Cunha, Graciane Barbosa.
E aí, como falei, nós somos ouro, né, em criação de memes. Eu vou voltar aqui porque eu acho que Pronto. desconfigurou. Né? Pronto. E aí a gente tem ali o meme. Um japonês vai estragar seu dia hoje, porque, enfim, o japonês estava ganhando tudo que a gente entrava nas competições com o japonês ganhava a gente, então colocaram esse. Wagner Moura é melhor do que Tom Cruise, né? Eu acho ótimo também. Que tinha lá feijoada, é melhor do que sushi. Né? Caraca, hoje eu estou muito olímpica. Para mim, o melhor deles foi aquele ali do canto, não sei se está visível aí para vocês, é que fizeram a estampa, né? Mais brasileiro impossível. Então, tem ali cerveja no copo americano, uma coxinha, uma mesa de bilhar e um cachorro. E o cachorro, não sei se pode falar, bem, enfim, como eu falei, eu que vou falar, né? Nem o Paulo. E uma cartela de jogo do bicho ali atrás. Né? Então, assim, mais para representar o Brasil? Exatamente. Então, toma Brasil. Aqui diz que foi o primeiro nadador a dar entrevista depois que saiu do Rio Sena, né? E até o povo francês é brasileiro. Então, isso nós somos campeões mesmo, né, de memes. Uma outra coisa que é legal, que aí sim também tem a ver com marketing, é que simplesmente Barra do Corda declarou ponto facultativo quando tinham as partidas de vôlei. Isso mexe com o mercado, né, da cidade. Né? Isso promove muito o esporte na cidade. Tudo isso é muito importante. Se vocês notarem, não sei se só tem um shopping aqui em São Luís que tem uma pista de skate. Né? Se você foi lá, eu tive a oportunidade de 2 dias depois da apresentação da Raiz, a pista estava lotada. Não, e já assim, eu vi essa matéria hoje no UOL, a quantidade de pais que estão levando meninos e meninas para escolas de judô e ginástica. Ginástica, sim. Assim, a fila de horas e horas para você se inscrever, fazer a matrícula, a escola não tem capacidade para receber todo mundo e tal. Então, é o efeito olímpico. Lógico, não é duradouro, mas ele é cada vez maior. Até porque, assim, o judô é o esporte que o Brasil mais tem medalhas na história, né? O Brasil é uma potência do judô. E a ginástica começou a adquirir essa cultura, que é, assim, eu repito, para quem viveu nos 80, inimaginável. A gente via competição de ginástica nos 80, americana, chinesa, francesa, russa. Brasileira, nem perto. Não. E aí a gente tem hoje, não só a Rebeca como a melhor, uma das melhores, as outras num altíssimo nível, né? Isso é muito bom, né? E essa é a Nayeme, né? Que para quem não conhece, atleta aqui maranhense. Ela é a 4ª medalhista olímpica maranhense da história, porque nenhuma tem ouro ainda, são 2 pratas da Tânia Maranhão, zagueira da seleção feminina de futebol 2004 e 2008. O Codó, velocista, que herdou o bronze de 2000 por alguma desclassificação de outra seleção, o Brasil foi bronze, e a Raíssa com as 2 medalhas dela. A Nayeme passa a ser a 4ª maranhense medalhista. Porém, na verdade, ela é a 5ª. Por quê? Porque a 4ª maranhense medalhista, ela é maranhense, mas ela não ganhou medalha pelo Brasil, ganhou pelos Estados Unidos, que é a jogadora de futebol Catarina Macário. Bronze em Tóquio 2020, como atleta americana, mas ela é nascida em São Luís. Legal. E estuda nos Estados Unidos, uma cracaça de bola, joga no Lyon da França, joga na Liga Europeia, e optou em ser americana e não brasileira, por questão familiar e tudo. Sim. Mora lá há muito tempo. E ela é a 4ª maranhense. Então, eu vi algumas notícias. A Nayeme é a 4ª maranhense a conquistar a medalha. É a 5ª. É a 4ª pelo Brasil. Sim. Né? Tem a Catarina Macário também. Legal. Bem, tudo pode ser transformado em marketing, né? Tudo pode ser transformado em publicidade. O que o Zico teve a questão da mala que foi perdida, né? Que eu não sei nem que fim levou até hoje. Desde o primeiro a gente não sabe, né? Que fim levou, porque assim, foi uma história que no começo ali gerou um certo comentário, depois foi esquecido. Mas enfim, tem uma oportunidade, de repente, compre mala, não faça como aquele jogador de futebol que foi para os Jogos Olímpicos e perdeu sua mala. Sem roupa. Né? Tenha um chip para proteger sua mala, faça seguro, enfim, uma série de coisas que você, de novo, pode criar uma oportunidade para ter a questão do marketing, né? da propaganda, publicidade. E aí, voltando à questão da propaganda, né? da forma do ideal olímpico, essa foi a Olimpíada de Barcelona, né, na versão não remasterizada, na versão original. A gente coloca isso aqui nos comentários, o Paulo chama a atenção, né, para
esse evento, de quando uma Olimpíada simplesmente promove toda uma cidade, né? Aqui o Antônio Rebolo, que é um atleta paralímpico, né, no centro do estádio para acender a pira olímpica com esse tiro de arco e flecha. Barcelona, para quem não sabe, não lembra, né, Barcelona é uma cidade que ela não configurava entre um roteiro de turismo no mundo. Né, era uma cidade normal, né, não chegava a ser uma cidade de Ribamar, uma cidade normal, né, abaixo de Ribamar até. E aí o que acontece? Um publicitário, junto, obviamente, com a equipe, é chamado pelo COI, né, para transformar Barcelona, o que ele poderia pensar para Barcelona, para que realmente tudo aquilo pudesse ser feito. E aí o publicitário, que é o Luís Basset, né, um catalão, simplesmente fala, olha, uma das coisas que eu acho interessante é, por causa da nossa tradição de arco e flecha, ter um arqueiro que acenda a pira olímpica com o arco e flecha. Mas, pô, isso vai ser difícil e tudo. Para acertar a coisa e tal. Aí chamaram o melhor deles, né? Como eu falei, é um campeão paralímpico. E o cara foi lá e acertou várias vezes, né? Fizeram todos os testes e tudo. Sendo que no dia, gente, é o seguinte, é cheio de gente lá. Né? Tá lotado, o mundo inteiro tá vendo. Ao vivo para todo né? o planeta. E aí é complicado. Bem, errar seria pouco provável que ele não colocasse na direção da pira. Isso era quase impossível. Mas ele podia errar. Mas ele foi lá no dia, e quando a flecha, todo mundo vendo, acende a pira olímpica, lindo, maravilhoso e tal, parará. Acontece que alguém tinha ficado do lado de fora do estádio. Com uma câmera, alguma coisa, a gente não sabe exatamente como é que isso foi captado, mas simplesmente, depois no dia seguinte aos jogos, a gente vê a flecha passando. Ele errou, ele muito. Errou o alvo, sendo que a pira olímpica acendeu. E aí foi uma coisa pensada pelo Luís Basset. Luís Basset pensou, poxa, mas ele pode errar no dia. Né? E se ele erra e não acende, vai ficar esquisito. Então ele colocou, sei lá, de repente colocou alguém ali para apertar um botão, ou algum dispositivo que quando a flecha passasse acendesse, de qualquer forma, né? E também, obviamente, pensou, e se ele testou várias vezes também, até onde a flecha iria, caso ultrapassasse. E aí ele isolou toda aquela área e foi o que aconteceu, né? Tudo com segurança e tudo, mas muito bem pensado. Mas para quem viu ao vivo, foi uma coisa espetacular. O cara acendeu a flecha a tocha com uma flechada de 200 metros de distância, porque o ângulo estava perfeito. Sim, de baixo para cima, sim. A magia do cinema, né? Então você olha ali, parece que ele acertou. Depois só que eles revelaram a verdade só depois, né? Muito interessante a coisa. E aí, Jogos Olímpicos, por causa de toda a visibilidade, né, se consegue promover uma cidade, né, algumas pessoas, obviamente, alguns grupos optam por mostrar o seu ideal, né, mostrar aquilo que o mundo precisa ver, né? E aí, aqui a gente tem no México em 66, o Black 68, desculpa, os Panteras Negras, né, de punhos cerrados, né, mostrando a questão racial pesadíssima nos Estados Unidos, né? Infelizmente, em pleno 2024, isso ainda é uma coisa que pesa muito, não só lá quanto aqui, né? Munique, né? Munique 72, né? Onde teve o atentado do terrorista, né? 11 atletas israelenses foram assassinados dentro da Vila Olímpica. Uma coisa absurda, né? Inimaginável, e o medo era muito grande que acontecesse isso também nas Olimpíadas de Paris, né, devido aos conflitos que estão tendo. E a França tem sido palco de ataques terroristas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, os 45 mil, né, policiais não eram por causa do Snoop Dogg, né, obviamente, né? Free tanto que Palestine. está aqui, né, o Free Palestina já na arquibancada, lembrando que o COI coíbe, né? Coíbe esse tipo de manifestação pelos atletas, mas em todo caso, né, pode passar, Paulo, por favor. Sim. O espírito olímpico está aqui para isso, né, para que a gente possa ter essa propagação, principalmente de ideais.
E se antes era o mais alto, o mais rápido e o mais forte, hoje, mais do que nunca, a gente tem uma proposta, né, do mais inspirador, mais corajoso, mais amoroso. Lembrando que essa proposta aqui é uma proposta nossa, tá? Isso não está assim... É óbvio que mas isso os tá ólogos, dentro... os ólogos refletiram isso. Refletem isso, né? Mas isso não... Isso está... Dessa forma que está aqui, é uma questão nossa aqui, tá? Estou fazendo para não é do COI, tá? Não é do COI, não. Isso aqui a gente pode usar, vocês podem usar também, que a gente está liberando. O Spirato, o Fortune e o Amare, né? Então, um exemplo muito bom, né, da Simone Biles, que ela simplesmente se coloca. Eu vou colocar lá, tá certo. Pensei que ia aparecer aquela foto da Rebeca. Não. Ixi, ainda não. Apertei de novo sem querer. Ela simplesmente coloca a questão da saúde, né, do TDAH que ela tem, que ela tem problema e que trabalha em cima disso para se melhorar, né? Mas que coloca o foco dessa saúde mental que precisa ser trabalhada. Não é porque ela é uma super atleta que ela não tem um problema ali de uma saúde mental. É o que a gente comentou agora há pouco, né? São todos muito jovens. Sim. Simone está com 27 anos, quer dizer, 27 anos a pessoa ainda no primeiro terço da vida. Sim. E que não vive como a gente vive. A vida dela é 12 horas por dia saltando. Sim. Então a vida para estar nesse nível, a pessoa vive o tempo todo a exigência da competitividade, né, da excelência, na alimentação, até o jeito que dorme. Se dormir torto, não vai ter nada porque o pescoço doeu. Então, assim, a pressão é muito grande. E aí ela faz isso e todas as outras rivais fazem também. Sim. Então, e ganha por uma nota de 0,1 décimo, perde. Realmente, agora, financeiramente é uma maravilha, mas o custo é muito alto. Sim. Né? O desperdício da coisa mundana, que faz parte, né, o ócio, né, para eles é total. Eles vão começar a viver a vida, se viverem depois dos 40 anos. E outra coisa, né? A vida profissional de um atleta desse nível é curta curtíssima, também. Curtíssima. É muito curta. A Jade Barbosa tem sido uma exceção, com 33 anos, disputou a sua quinta Olimpíada, mas já vai parar, já vai virar técnica. Sim. Né? Já estava numa vibe, minha última. Né? Mas as outras, a Rebeca, no auge da carreira, com 25 anos, vai chegar fácil ainda em Los Angeles e como favorita, só que para estar lá como favorita ela não pode engordar uma grama, entendeu? Não é fácil, né? Não é fácil. Não, obviamente se vive num extremo físico, também num extremo mental, né? Com certeza, espiritual, enfim. Aqui a Argelina Imanez, né, que levanta independente, aqui é o seguinte, aqui não é uma questão de opinião a respeito da coisa. Não, é que levantar um tema que sim é necessário levantar. Mas, de novo, a gente está em 2024, a gente está discutindo a opção sexual dos outros. Né? Aqui, bem, é polêmico, né? O COI permitiu, o COI viu as taxas, permitiu, e as pessoas estão discutindo uma série de coisas que às vezes até bota o debate para baixo, né? Mas, de novo, tem a sua importância, sim, né? Todas as pessoas merecem ser vistas, independente das suas opções, independente da raça, independente da sua religião, elas devem ser tratadas com respeito, obviamente. Né? Então, exemplos assim são bons, né? De você ver a pessoa no pódio, ver no áudio. Esse enfim, esse cara tem que ser estudado, né? Porque a quinta Olimpíada dele... Quinto ouro seguido em 5 Olimpíadas diferentes. E numa modalidade que existe um esforço físico gigantesco, né? Gigantesco. Só de Olimpíada são 20 anos, por aí, né? Quase 5 vezes 4, 20. 20 a 24 anos, né? Então ele envelheceu 24 anos e continua sendo o mais forte do mundo. Entendeu? Então é um exemplo, né, realmente para nos inspirar em muitas coisas, né? Essa cena é fantástica, né, muito boa, por vários motivos. Primeiro, as duas brigando, né, que assim, é muito surreal,
Né? E segundo, que é o seguinte, quando elas começam a brigar ali a coisa, o DJ pega e coloca a música Imagine. Foi para ver se elas entram em paz, né? Depois dela, dão uma risadinha assim, tipo, pô, filha da mãe, né? Sacou a coisa. Mas enfim, no final, tudo ok. Elas pegaram. As 3, então, as 6 no caso, comemorando as medalhas, né? Então, tranquilo, né? Depois ali foi uma coisa, foi um mal entendido, né? Esse cara tem uma história muito forte, né? A mãe dele faleceu há pouquíssimo tempo, né? Por conta disso, ele ali pensou talvez em não ir às Olimpíadas. Ele foi às Olimpíadas, né? Ele ganhou e ele pintou as unhas com o nome da mãe deles, sim. né? E no tênis dele ele colocou a data de nascimento da mãe dele, né? Então assim, pô, é uma imagem realmente bem forte, né? Bem significativa, né? Como falei, né? Esse tipo de manifestação de liberdade às mulheres afegãs, ela não é permitida, né? Então ela foi desclassificada por ter feito isso, mas eu acho que para ela isso foi mais importante, não tenha dúvida. Muito mais importante do que qualquer medalha, né? Essa imagem roda o mundo todo e, sem dúvida nenhuma, as mulheres afegãs precisam dessa visibilidade, né? E é uma atleta do break dance, que é uma modalidade, sim. Né, que foi estreante nos jogos. Foi estreante, né? E que em Los Angeles não vai ter. Ah, é? Já disse que não vai ter. De repente tem depois de novo, né? Não sei como é que foi. Esse Turco é uma figuraça, né? O cara, todo mundo super equipado, né? E é aquilo que eu tô falando, gente, é se inspirar nas coisas que são positivas, né? Que são legais, que abrem os olhos da gente, que fazem a gente acordar melhor, né? Com o slogan não sei se é da Globo o slogan, cara. O melhor de nós, da Globo, né? É deles mesmo, né? É muito bom esse slogan, né? Acho que é desde o ano passado, né? Não, da Olimpíada. Dessa Olimpíada, que já está sendo badalado desde o início do ano e tal. Mas Mas que Tóquio já usaram, não? O melhor de Será? Nós? Pode ser. Mas acho que não. Eles não iriam repetir. Ok. E aí né, o cara, o pessoal cheio de equipamento e tudo, ele foi lá com o óculosinho dele, toda a arma dele, botou a mão no bolso, deu um tiro e ganhou prata. Protetor no ouvido ali para não ficar surdo. E acabou-se só isso daí mesmo. Né? A egípcia, né, que apesar da eliminação nas oitavas de final, ela foi lutar grávida de 7 meses. Né? Eu não sei se isso é coragem, se é inspiração, eu não sei. Se é coragem ou irresponsabilidade. Se é heroísmo ou irresponsabilidade. Mas com certeza estava tudo sob controle. Né? A mãe tem essa sensibilidade melhor que qualquer um. Com certeza. Deve ter tido médicos, né, e tudo que orientaram ela, né? Até afinal de contas, apesar de esgrima, mas não tem furo, né? Ninguém vai furar a barriga nem nada, né? A gente sabe que não é assim. E aí, isso já existe, né? Esse prêmio do espírito olímpico. Quem ganhou em Tóquio na Olimpíadas passadas foi a Raíssa Leal, né? Até porque ela continua com isso, né? Esse ano ela... O próximo slide. Tá, desculpa. Não, que estava lendo ali. Não, sim. Ela fez a doação, né, de 262 mil do prêmio que ela ganhou, né? O prêmio que ela ganhou. E esse ano ela, de uma forma muito carinhosa e espontânea, como ela sempre é, né, pede para as pessoas não torcerem para as skatistas caírem. Gente, eu confesso que eu estava torcendo para elas não se machucarem. Eu não quero que ninguém se machuque, mas cair é outra história também, né? Desculpa, Raicinha, eu não consegui. Né? Mas só para elas não se machucarem. E essa cena, que é uma cena muito bacana também, que de novo, né, traz o espírito olímpico, que é a jogadora brasileira levando a jogadora argelina. Angolana, desculpa. Eu pensei que fosse argelina, angolana, né? E a imagem que eu acho que é a mais forte de todas, né, a Michelle Obama comentando, né, que é a imagem da Rebeca Andrade sendo aí ovacionada, né, pelas duas ex-maiores do mundo, né? Pelo menos aí nesse momento, né, e é uma imagem muito significativa, muito forte. E só para
para a gente lembrar que o ouro foi 100% feminino. Pra vocês terem ideia que se não fossem essas 4 mulheres aí, o Brasil ficaria na posição de 63 no ranking. O Brasil ficou em 20º, né? Ficou em 20º. Então, assim, 4 mulheres, né, em 3 modalidades, colocaram o Brasil em 20º, e se não fossem elas, né, estaríamos na posição de 63, né, 63º lugar. Né? E, bem, era isso que eu queria falar. Né? Eu acho que a principal reflexão é, de fato, a propaganda, o ideal olímpico, né? O espírito olímpico, e que a gente possa carregar esse espírito olímpico todos os dias, aplicando esses princípios, né? Que são inspirar mais pessoas, né? Sermos mais corajosos em nossas atitudes e, principalmente, mais amorosos em todos os sentidos. Né? Exatamente. O mundo precisa de paz, compreensão, tolerância, né? E as Olimpíadas são, acima de tudo, um ambiente dessa confraternização universal, né? Através do esporte, que também é altamente saudável e importante para todo mundo, né? Assim, você caminhar, você praticar esporte, você está fazendo um bem para você mesmo, né? Com certeza. Professor, a gente queria agradecer a exposição, temas muito pertinentes, atuais e bastante instigantes também para o pessoal que assistiu a live. Eu estou voltando aqui para voltar aqui a nossa capa, né? Que assistiu a live possa também refletir, e fiquem à vontade nos comentários. Essa aqui é uma segunda versão, como a gente tem aqui, né? Exato, tem enfatizado, e a versão original continua no canal da Laboro, olhando para a câmera agora, porque eu estava olhando para o monitor. E essa versão também vai ficar disponibilizada no canal do curso da pós-graduação de jornalismo esportivo, assim como no canal da Laboro, brevemente. E claro, essas lives, a gente quer agradecer a audiência, né? Lembrando alguns nomes aqui que assistiram a primeira versão: Poliana Menezes, Professor Mendes, Ana Letícia, Marcos Vinícius, agora aqui o Marcos Belfort também. E agradecendo a audiência de todos. A gente vai estar toda semana com lives, né? Periodicamente abordando temas, tudo isso para desembocar na nova turma, né? nas primeiras aulas da nova turma da pós-graduação de jornalismo esportivo da Fundação Sousande e da Faculdade de Laboro. Inscreva-se ou divulgue. Você tem um colega seu que é jornalista, que é comunicador, que gosta de esportes. Se você não puder se inscrever, divulgue para o seu amigo, para a gente poder fechar essa turma e continuar esse trabalho que é muito importante, como a gente disse no início, né? A formação, a capacitação, o aperfeiçoamento, a qualificação dos profissionais em qualquer área é fundamental. No jornalismo não é diferente. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço mesmo, e se inscrevam mesmo. A Laboro tem muitos outros cursos, né? Deem uma olhada, entrem no site, né? Ou entrem em contato com as pessoas do Laboro, mas, acima de tudo, não deixem de estudar. Não deixem mesmo, porque a gente tem visto que o mundo tem precisado, tem uma necessidade cada vez maior de pessoas que tenham um nível cultural, um nível acadêmico, um nível científico, né, seja qual for a área, muito mais elevado. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo de muitas particularidades, e muitas delas estão sendo discutidas num nível muito, muito, muito baixo, muito inferior, né? E isso muitas das vezes por pura falta de conhecimento, né? E quanto mais conhecimento, obviamente, melhor, né, para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, e espero que tenhamos outras vezes. Com certeza, com certeza. Gente, obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima live. Opa, falhou. Nos vemos na próxima live. Até a próxima. Aí ele corta. Aqui lá. É contigo, Gilson, para cortar. Gilson, agora é tudo contigo. Deixa eu ver lá como ficou. Deve ter ficado bom, espero eu. Ficou mais descontraído do que não, agora, ficou. Sim, sim. Eu estava procurando os comentários, na verdade eu não tenho acesso a eles.